Vamos lá, Olá, então. boa noite. Já começamos, né? Ah, já tem gente aqui esperando a gente. Que bom, ficamos muito felizes com a presença de vocês mais uma vez. Acredito que a galera já estava aí com a gente na abertura, né? Então, vamos começar. Primeiro, a gente quer dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui mais uma vez, ou quem está chegando agora, né? Que é o primeiro, está participando pela primeira vez com a gente. Lembrando que os eventos não vão ser só hoje, nós tivemos a abertura, né, um pouco mais cedo, e agora a primeira palestra, de fato, e teremos no decorrer da semana. Então, chamar para vocês curtirem aí os vídeos que a gente está divulgando no canal, se inscrever no canal, ativar a notificação, porque assim, a cada início de evento, vocês vão receber uma notificação. Então, se estiver em casa ou chegando do trabalho, esquecer do evento, você vai ser notificado, tá? Também aproveitar para falar do perfil da REC, nós temos outras atividades também, né, que estão acontecendo, que já aconteceram também, assim como o evento de hoje vai ficar salvo aqui no canal, os eventos da REC também ficam salvos, então, se em algum momento vocês perderam, vocês conseguem recuperar essa informação aí e ter acesso aos nossos conteúdos, tá? Em um segundo momento, a gente também quer agradecer aos palestrantes que hoje estiveram mais cedo e que estão hoje também agora nesse evento, que vão participar com a gente. Também a equipe organizadora do evento, a FEBAB, a equipe do Bíblia Informes, a equipe da REC, que está aqui também nos apoiando, a todo mundo que está participando aí nos comentários também, as bibliotecas do IFE, CIB, apoio do Departamento de Biblioteconomia da UFES, os bibliotecários parceiros que doaram os brindes, que a gente também vai estar distribuindo aí, a Elisângela Terra, que fez a doação de camisas personalizadas, olha que bacana, livros diversos que o Carlos Eduardo e também a Eliana Terra, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, colaboraram aí com a gente. Então, muito obrigada, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E agora eu vou chamar o João para a gente dar andamento. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o João, sou bolsista de IBIC da Marinádia. Estou escrevendo um projeto sobre fake news. E hoje a gente está aqui para poder apresentar a palestra, deixa eu só colocar o boné aqui, da Semana do Bibliotecário Espírito Santense, a Biblioteca Pública e suas interfaces culturais e informativas. Eu queria chamar primeiramente a Fernanda para apresentar, vou falar um pouquinho do currículo dela e logo após isso ela vai entrar. Ela é correlatora do ano 2020 da Lei Aldir Blanc no município de Jerônimo Monteiro. Ela é representante do grupo de trabalho intitulado Comissão Especial de Bibliotecas Públicas Municipais do Espírito Santo, o CBPM-Espírito Santo, que elaborou o documento Recomendação Técnica 001/2020, que são as ações qualificadas de enfrentamento no Covid-2019 para a abertura de bibliotecas públicas municipais ligadas ao sistema de saúde de bibliotecas públicas do Espírito Santo. E está disponível nesse link aqui. Vou jogar no chat agora. Além disso, ela é pós-graduada em Educação Profissional e Tecnológica, especialista em Planejamento e Gestão de Unidade de Informação pela Faculdade Saber, de Vitória, e possui graduação em Biblioteconomia pela nossa universidade, né, formada em 2004. Fernanda, pode? Posso começar? Pode. Olá, boa noite a todos. Para quem não conhece ainda, sou a Fernanda Samora, bibliotecária do município de Jerônimo Monteiro, como foi apresentada pelo João. E a gente vai falar hoje de um pouco sobre um relato de experiência sobre captação de recursos para bibliotecas públicas, voltado para atividades culturais, e, assim, uma forma de a gente ter parcerias com fundos de cultura e trazer uma revitalização para a biblioteca e expandir os nossos horizontes. Certo? João, podemos começar com a apresentação? Só um minutinho.
Tudo bem. E assim como o João relatou, eu também fui uma das coordenadoras da Lei Aldir Blanc no município de Jerônimo Monteiro. A Biblioteca Municipal, com a ajuda do meu auxiliar Ronald, que também é coautor deste trabalho, nós conseguimos captar 17 projetos para poder fazer o pagamento das atividades da Lei Aldir Blanc. E a nossa intenção é fazer o nosso trabalho virtual para a semana de aniversário da biblioteca, que é 5 de maio. Então, depois passaremos todas as atividades que vão ser propostas para vocês acompanharem. Ok. Então, vamos iniciar o relato de experiência, o projeto A Leitura Vai à Praça como contrapartida social da Biblioteca Municipal Maria Giaquinto, município de Jerônimo Monteiro, sul do Espírito Santo. Autores, Fernando Samora e o Ronald Santos Duarte, que é o nosso auxiliar de biblioteca. Pode passar. A Biblioteca Municipal Maria Giaquinto, ela teve sua criação em 5 de maio de 67. É considerada o equipamento cultural mais antigo. Pode deixar no anterior, João. O equipamento cultural mais antigo do município. Hoje a gente é ligado ao Departamento de Cultura, Turismo e Esporte da Secretaria de Educação. Infelizmente, algumas prefeituras não têm verbas destinadas diretamente para as bibliotecas. E a gente tem uma demanda reprimida de compra de acervo, de equipamentos, de muitos materiais. Então, a forma que a gente conseguiu foi através do Fundo de Cultura. Então, no ano de 2017, a gente fez a parceria aqui na biblioteca, escrevemos o projeto que foi selecionado para o Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo. Pode passar. Então, a gente se inscreveu no edital de seleção de projetos culturais de incentivo à leitura. Fomos contemplados, em primeiro lugar, com o projeto de incentivo à leitura, A Leitura Vai à Praça, que a nossa intenção era sair do ambiente da biblioteca e ir para o lugar mais longe da cidade, levar a biblioteca para esse espaço. E depois trazer essas pessoas para dentro do espaço da biblioteca, porque apesar da biblioteca estar muito bem localizada no centro de Jerônimo Monteiro, muitas pessoas não conheciam o nosso espaço. Pode passar, João. Então, a gente teve o projeto, espera um minutinho, que constitui uma série de etapas de dinâmicas em grupos e individuais que foram orientadas por um grupo de pessoas. Eu estava na coordenação do projeto, nós tínhamos 2 arte educadoras que trabalharam juntas e uma voluntária, uma estudante da Educampo, que se interessou e começou a trabalhar junto da gente. Então, a gente foi levar a intenção, seguindo o plano de cultura do Estado, era incentivar espaços públicos ociosos. A gente tem uma praça na cidade, porém essa praça ainda não era urbanizada. Então, a gente saiu da nossa área de conforto, que era a biblioteca, e levamos uma biblioteca itinerante para dentro dessa praça. E assim a gente conseguiu criar a gente teve a intenção de criar um novo espaço e possibilitar a comunidade contato com o livro e a leitura, porque Jerônimo Monteiro é uma cidade muito pequena, de 12 mil habitantes, e uma coisa que eu achei interessante, assim, infelizmente, quando eu vim para cá, é que a cidade não tem nem banca de revista, então muitas crianças não conheciam nem gibis. E pelo não haver facilidade de chegar à biblioteca pública, muitos deles pediam que a gente fosse até outros espaços. Então, essa foi a forma que a gente conseguiu de chegar até outro lugar. Pode passar, João. Então, esse é o nosso banner, onde tem a apresentação, convidando as pessoas para vir, a gente usou como banner e convite, convidando as pessoas para esse espaço lúdico que a gente estava criando dentro da área mais, vamos dizer, do município de Jerônimo Monteiro. Pode passar. Então, nessa aqui, que é a parte do nosso banner, a gente tem a apresentação do projeto, quem vai participar. Nós também tivemos oficinas, então a gente tinha incentivo à leitura, contação de história, leitura criativa, a gente teve 3 oficinas, e essa atividade durou 6 sábados. A gente iniciava às 8 da manhã e ficava até às 11 horas. Pode passar.
Então, como eu falei, a gente tem aqui a biblioteca pública, apesar que ela foi inaugurada em 77, ela ficou um tempo fechada, foi dentro da escola, e em 2012 eu assumi após o concurso. E a gente começou a perceber que as pessoas não tinham o hábito de vir à biblioteca. Então, o primeiro projeto que a gente fez, o projeto de visitação e contação de história, que foi trazendo as pessoas para dentro da biblioteca. E dentro desse nosso projeto, como o município não tem a facilidade de transporte público, a gente viu as reivindicações de ir até os lugares. E com esse projeto, a gente conseguiu fazer as ações, planejar, participar, ir até levar a biblioteca até a Praça da Santa Clara, comprar acervo, que era uma reivindicação do nosso público. A gente tem um acervo de doações, né, que é comum às bibliotecas públicas, porém tinha muita coisa que o pessoal pedia. Então, a gente criou arte, criou material, todo material a gente criava para o projeto, voltado para futuramente usar na biblioteca, e os transportes dos materiais. Pode passar. Então, aqui vocês vão observar que era uma praça, era um capoeirão. Dentro dessa praça, a gente criou uma biblioteca. A gente fez 2 tendas. Dentro dessa tenda, a gente levava o material. Então, ali dentro tem estantes. A gente conseguiu dividir o acervo em infantil, infanto-juvenil, jovem e adulto. Pode passar, João. Então, aí já é a biblioteca em funcionamento. A gente levou uma estante, tinha uma mala, onde eles também tinham acesso. Um lado, uma tenda era só para as crianças utilizarem, fazer a parte de atividades lúdicas, e o outro lado a gente usava para fazer as principais ações, que era, no caso, cadastramento de usuário, empréstimos, as ações normais das rotinas de biblioteca. Pode passar. Então, aí vocês estão vendo as atividades, as crianças tinham bolsa, porque a maioria vinha, mesmo dentro do bairro, vinha um pouco de longe, a gente confeccionou bolsas para poderem levar os livros para casa. A gente tinha as atividades de contação de história, desenho livre, que eram apresentadas. Pode passar. Então, aqui a gente está mostrando o exemplo do cadastro de usuário. A gente fez a fichinha, todos os usuários depois foram incorporados à biblioteca pública, a gente fez a fichinha, a gente anunciou no bairro, a gente teve parceria com o Sindicato de Servidores Municipais, que emprestou o carro, para a gente poder circular nos bairros e chamar, porque aqui o mais comum é o carro de som. E também tivemos uma parceria com a Associação de Moradores. Então, a gente fez uma pequena palestra para apresentar o projeto aos moradores e avisamos eles para vir no dia, munido com os documentos, para fazer o cadastro das crianças. Pode passar. Então, aí nós tivemos atividades de contação de história e tínhamos atividades de leitura livre. Então, as crianças podiam escolher os livros, a gente também tinha as histórias programadas, como também podia, assim, decidir na hora de fazer uma contação. Pode passar. Oficinas também. Nós tivemos as oficinas, e nessas oficinas a gente teve muita interação com o público. A gente fez a oficina Pipa e a Flor, baseada no livro A Pipa e a Flor. Então, como é uma área é uma área aberta, a gente teve relato de muitas crianças que tiveram problemas com soltar pipa. Então, a gente ensinou sobre o uso do cerol, ensinamos sobre soltar pipa da forma consciente, e foi feito, a gente fazia pipas e flores, e a gente percebeu que aquilo foi tão interessante que a gente não foi dividido, um grupinho faz a pipa, um grupinho faz a flor, a gente conseguiu fazer todos interagirem. Pode passar, João. E nessa atividade, também a gente pensou no lúdico. Além do lúdico, a gente pensou que tinha um momento de descontração. Então, a gente tinha um momento pipoca de lanche. A gente servia, como era um horário estendido, a gente servia pipoca. Então, ali nós temos uma arte educadora e a voluntária, que eram responsáveis por fazer e servir, e água. Depois, a comunidade foi abraçando o projeto, a gente começou a ganhar suco, a gente começou a ganhar refrigerante, para poder continuar as atividades. Pode passar, João. Então, aí nós temos mais outros momentos, as oficinas. E, assim, a gente foi construindo laços. Essas crianças, a maioria deles não conheciam bibliotecas, não sabiam sobre empréstimo, sobre levar, sobre cuidados com o livro. Muitos deles não conheciam a biblioteca pública, os pais não conheciam. Eles, assim, para eles foi interessante ver uma biblioteca sendo criada na frente naquela praça,
ver a biblioteca, entender as rotinas de empréstimo. Tinham pessoas que não conheciam revistinhas de quadrinhos. Então, assim, a gente teve uma diversidade muito grande de pessoas e de atores participando. Pode passar. Então, aí vem a parte do que o projeto trouxe para a gente. O projeto, ele levou, como eu falei, a primeira vez para aquela localidade uma biblioteca, uma atividade. Então, qual era a nossa intenção? De pegar um espaço ocioso e criar ali um espaço de incentivo à leitura. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu alcançar 190 pessoas, está aqui discriminado, entre crianças, jovens, adultos e idosos. A gente teve uma gama de empréstimos, a gente teve o retorno, porque a gente ganhou a confiança da comunidade, as pessoas deixavam as crianças e, assim, a gente conseguia ter uma relação muito boa com a comunidade. Eu não sou da cidade, então, assim, a gente criou um laço de confiança muito bom. E hoje essas pessoas continuam vindo à biblioteca pública. Pode passar, João. Então, esse projeto, como eu falei no início, a intenção principal dele era captar recursos para as bibliotecas públicas. Então, a Secult, na parte dos editais de incentivo à leitura, os prêmios são até R$15 mil. A gente conseguiu captar R$14.479 e conseguimos destinar quase 51% dessa verba para a biblioteca pública. Então, como a gente foi fazendo um levantamento das necessidades, do que o usuário sentia falta, a gente conseguiu melhorar nosso acervo, nós conseguimos mais de 500 exemplares de livros, expositores, tendas. Hoje a biblioteca está num espaço novo, a gente tem uma tenda que a gente pode fazer atividades na área externa, tatames, as bolsas, porque como aqui usa-se muita bicicleta, então era muito solicitado sacolas plásticas. Hoje a gente tem a nossa bolsa, que a gente consegue, o usuário consegue levar o material para casa dentro dessa bolsa e fazer a devolução. Entre os materiais de papelaria, que foram todos destinados à biblioteca municipal. Então, esse projeto ele conseguiu uma contrapartida social, que além das atividades feitas no espaço, a gente também conseguiu trazer recursos para a biblioteca. Pode passar. Então, aí são os recursos sendo usados dentro da biblioteca. A gente tem uma atividade interna aqui chamada Cinema na Biblioteca, porque outra coisa que Jerônimo Monteiro não tem é cinema. Então, a gente, no começo, era na televisãozinha 21 polegadas, no caixotão. Depois a gente foi melhorando para o data show. Hoje, como a gente está no espaço novo, a gente já tem uma TV interativa. Mas aí as crianças também sentavam no chão. A gente conseguiu, aí foi reivindicado, a gente conseguiu os tatames, doação de almofada para poder fazer o cinema. E está aí o exemplo da bolsa. Pode passar. Nós temos a nossa famosíssima pipoqueira elétrica, que é o xodó das crianças, que a gente consegue fazer essa atividade, faz o lanche deles, que é um lanche saudável, é um lanche que a maioria gosta e combina completamente com o cinema. Então, aí tem um material de papelaria, né, que a gente conseguiu, a gente fez varal literário, as crianças desenham, a gente pendura na biblioteca, tudo proveniente desse projeto. E tem uma parte do acervo novo e o dos expositores. Pode passar, João. Então, aqui está a nossa equipe. A equipe que fez parte desse trabalho a gente tem 2 artes educadoras, a Fabíola Vantil, que era responsável pela contação de história pelo lado lúdico, e tínhamos a Cleia Cunha, que era responsável como se fosse uma auxiliar de biblioteca, já que ela também era servidora da Biblioteca Municipal. Então, ela é responsável pelo cadastro, pelos empréstimos, por solicitar, avisar que a gente estava entrando na praça, solicitar as trocas de livro. Eu fiquei com a coordenação, como bibliotecária e também contadora de história. Nós tínhamos o nosso motorista, que a gente descobriu que ele era um grande artista para fazer pipa, então a gente começou a explorar as outras facetas do nosso motorista, o Clodoaldo. Então ele ajudava a montagem, ele ajudava a fazer as atividades culturais, e também depois, quando foi a primeira etapa do projeto, a gente conseguiu uma voluntária do Educampo, Eliane Cirqueira, que ela começou com a parte de alimentação, a pipoca, responsável pela pipoca, e no final também fazia todas as atividades do projeto. Então, a gente conclui que a gente conseguiu captar recursos para a biblioteca, porque, assim, é muito difícil para a biblioteca pública gerir verba, a gente não tem cobrança de multa, nenhum tipo de cobrança.
Então, a gente pensou assim, como atender essa demanda reprimida dos nossos usuários, que sempre pediam, tia, a gente quer livros novos, pô, a gente podia ter um puff, podia ter isso. Então, assim, felizmente, né, a prefeitura nem sempre pode dispor, então a gente fez, através desse projeto, e conseguiu atender 2 demandas, captar recurso e criar, dentro do município, um novo espaço cultural. Hoje essa praça não é mais dessa forma, ela já está em obra, já tem uma praça de verdade, e até hoje as pessoas reconhecem o projeto, vieram à biblioteca, a gente conseguiu também aumentar o nosso número de usuários. Então, assim, foi um projeto que foi uma inovação para a cidade, que trouxe várias facetas para a biblioteca, conseguiu fazer a gente ter uma pequena sustentabilidade de gestão financeira dentro de bibliotecas públicas. Pode passar. Agradeço a todos. Estão aí todos os meus contatos. No caso, essa aí é a parte de trás do nosso folder, que eu quero distribuir na cidade. Então, tem a página do projeto, a página da biblioteca. Quem quiser saber mais sobre a Biblioteca Fernanda Samora, tem o meu Instagram. E tem o Instagram da Biblioteca Municipal. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite. Que lindo, Fernanda. Muito obrigada, viu, por sua participação, pelo seu relato. Tem vários comentários aqui parabenizando a iniciativa. Muito bom mesmo, tá? Muito obrigada. Carla falando, Celina, professora Nádia, Eliana, muita gente, viu? Excelente trabalho, Fernanda. Obrigada. Agora a gente agradece a Fernanda mais uma vez a participação. Depois ela vai voltar aqui com a gente, que a gente vai ter um momento bacana logo no final. Agora a gente vai chamar o Gerson para poder participar também com a gente e apresentar o conteúdo para a gente. Gerson, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. O evento importante e já tradicional aqui, né? Na Grande Vitória, sempre o IFES e a universidade fazendo essa movimentação aqui, essa circulação de ideias que é muito importante. Quero parabenizar a Fernanda pelo excelente trabalho. Mostrou ali que é uma mulher, né? Sempre elas, uma mulher de coragem, de fibra, que mesmo sem nenhuma estrutura consegue fazer um belíssimo trabalho. Exatamente. E aí fica uma provocação, né? Imagina se a biblioteca estivesse no orçamento. Se a biblioteca estivesse no orçamento, ela não precisaria de tantos esforços para fazer um trabalho de excelência. Mas é isso que a gente vai tentar conversar aqui nesses 15 minutos. Isso aí, seja bem-vindo. Vou deixar agora a fala com o Gerson, me despeço e depois eu volto. Bom, boa noite novamente. Queria, nesse 8 de março aqui, desejar minhas felicitações às mulheres, que tenham todo o respeito e o reconhecimento necessário nesse momento. A luta de vocês é uma luta que nos ajudará a sair de muitos buracos em que nós estamos. Inclusive, é importante lembrar que a biblioteconomia é um espaço feminino. A biblioteconomia ela é feita por mulheres e a invisibilidade da biblioteca ela tem uma característica misógina. O fato da biblioteca ela ser silenciada e ser invisível é também um ato misógino. E fica aí a dica para as mulheres que têm o lugar de fala para fazer essa pesquisa, para estudarem, apresentarem projetos sobre a invisibilidade da biblioteca no seu aspecto misógino. Porque isso diz muito sobre o que nós vamos tratar aqui, que a gente vai tratar aqui da falta de representatividade, da falta de visibilidade das bibliotecas. Então,
isso é o que eu trabalho na minha pesquisa. Eu sou mestrando no Programa de Ciência da Informação na Universidade Federal do Espírito Santo, sou graduando em biblioteconomia também e formado em História. E o que eu trabalho, o que eu trato? Desde que eu entrei no curso de biblioteconomia, eu trato da invisibilidade da biblioteca, principalmente a biblioteca pública municipal, porque ela é uma instituição invisibilizada no seio da sociedade da informação, né, como nós chamamos atualmente. E aí a minha primeira incursão no campo de pesquisa foi para ver como que isso se dava no ambiente web. Né? Toda a prefeitura hoje ela dispõe de um site, um espaço institucionalizado na rede, na web, para que ela possa divulgar suas informações turísticas, culturais, históricas, serviços, para a população em geral. E aí, tratando da invisibilidade da biblioteca, nós nos questionamos: como é que está a biblioteca nessa plataforma? E aí, o que nós percebemos? Que essa biblioteca simplesmente não existe nessas plataformas. Em mais de 80% dos municípios capixabas não há nenhuma menção da biblioteca e dos serviços que ela pode prestar à comunidade. Então, esse foi um sinal que nos alertou. Olha, se a biblioteca, dentro da sociedade da informação, né, da tão publicizada sociedade da informação, a biblioteca não tem um espaço minimamente deslocado para o centro, não vou nem dizer um espaço central, mas um espaço que tangeie o centro, né? Que não se distancie, não estejamos tão periféricos como estamos hoje. Como a gente pode chamar essa sociedade da informação? Né? Então, é mais ou menos esse o questionamento que a gente está fazendo aqui. E a fala da Fernanda, ela corrobora muito o que a gente vem pesquisando e o que nós estamos vendo ao longo da caminhada de pesquisa. Porque a pesquisa ela começou com essa constatação de que as prefeituras elas pouco investem nas bibliotecas. Ela começou e foi uma constatação meio, vamos ver por esse indicador, que eram os sites, né, o espaço conferido no ambiente web. E aí a gente foi adentrando na pesquisa, fomos fazendo as nossas inferências, buscamos no Instituto Joanes dos Santos Neves alguns indicadores culturais, e aí nós encontramos que em 2009 foi feito um mapeamento dos investimentos em cultura de todos os municípios do Espírito Santo, e apareceu o seguinte: a gente confrontou o município com mais investimento, que é Vitória, né? Vitória tem um investimento alto, os municípios com menos investimentos, ali tem o João Neiva, nós temos ali Santa Teresa, os municípios com investimento mais tímido, ou nulo. E o que a gente identificou? Que tanto o grande investimento quanto o pequeno investimento, a biblioteca ela não está também no orçamento. E isso é preocupante. É preocupante por quê? Porque o tempo que o bibliotecário gasta, o tempo que a Fernanda está gastando, a Fernanda ter vindo antes da minha apresentação, ela foi ilustrativa, porque o tempo que a Fernanda gastou para criar um projeto, captar um recurso que não está vinculado diretamente à biblioteca, um recurso que não é da prefeitura de Jerônimo Monteiro, um recurso que veio da Secult, para poder fazer com que a biblioteca desenvolva um trabalho com aquela comunidade, e é uma comunidade que as fotos mostram, demanda muitos serviços, tem as suas carências, mostra o quão o trabalho do bibliotecário é um trabalho ainda vinculado a uma questão, não vou dizer amadora, mas a uma questão vocacionada. O profissional bibliotecário, e por isso que eu digo que a invisibilidade da biblioteca é misógina, o profissional bibliotecário não pode ser visto como um profissional que tenha vocação ou que tenha amor ao que faz. Isso vem à parte, mas o profissional bibliotecário ele tem que ter um reconhecimento do seu profissionalismo, um reconhecimento da sua importância enquanto função social a ser desenvolvida. A biblioteca padece de uma coisa que a pedagogia padeceu,
que a enfermagem padece um pouco, já padeceu mais, hoje padece um pouco, e que a biblioteca padece muito, que é dessa questão da vocação, do amor pelo que faz, né? Quase que como se fôssemos uma espécie de devotos do livro e da leitura, de devotos da cultura. Não, nós somos profissionais que prestamos um serviço necessário à comunidade. Ler, principalmente na sociedade brasileira, é um ato de resistência. Quando sabemos ler, e ler não é só a fruição. Ler é saber ler o mundo. Ler é ler as suas carências, as suas potencialidades. Ler é ler o contexto político em que nos encontramos, o contexto econômico que nos encontramos. Então, a pessoa, quando ela passa a ler, quando ela domina o ato de ler na sua plenitude, e aqui eu me arrisco a dizer que, vou dizer por mim, né? Eu, com 2 graduações, um mestrado, pós-graduações, eu não domino o ato de ler. Eu preciso ainda desenvolver muito o meu hábito de leitura, porque ler não é só fruição, ler não é só divertido, ou ler não é só lúdico. E o profissional bibliotecário, ele tem a capacidade de mostrar isso para o seu usuário. Agora, sem estar no orçamento, sem ter reconhecimento social, fica difícil. Aí tem que ter todo o trabalho que a Fernanda teve para chegar nesse momento de desenvolver um trabalho que efetivamente emancipe consciências. Que é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da biblioteca como uma esfera pública que emancipe consciências. Como que a gente vai emancipar consciências com a biblioteca? Sendo a biblioteca um espaço de debate, de diálogos, de disputas. E para isso, e só ali na biblioteca, que isso pode acontecer na nossa sociedade. A gente teve um deslocamento, e esse deslocamento a gente pode posicionar ele na crise dos anos 70, né? Nós tivemos uma crise do capitalismo nos anos 70. Nos livros didáticos do ensino médio, a gente conhece essa crise como crise do petróleo, tem algumas simplificações dessa natureza. Então, nós tivemos uma crise ali nos anos 70 que foi a produtividade, que a base do capitalismo ela não passa mais pela produção, por algo tangível. Ela se desloca para a especulação financeira. E esse deslocamento se dá, segundo Castells, não sou eu que estou falando, Castells que fala isso, se dá pelo fomento do informacionalismo. O que é o informacionalismo? Você tira do Estado a capacidade de gerenciar ou de criar amarras para que a informação financeira circule, de tal modo que você consegue realizar transações financeiras de forma muito mais ágil, de forma muito menos burocrática, vamos dizer assim, e aí você consegue ganhar muito dinheiro com a especulação financeira, que é o que acontece hoje com o Brasil, é o que acontece hoje com a maioria do mundo. A especulação financeira é o grande gerador de dinheiro que não existe no mundo, né? Então, o que acontece? O informacionalismo, segundo Castells, ele nasce dessa necessidade de reinvenção do capitalismo. O capitalismo ele precisava se reinventar, porque a crise mostrou que, pela produção, a margem de lucro do capitalista ela era muito reduzida, e ele precisava expandir essa margem de lucro. Como ele fazia isso? Ele fazia isso especulando. Grosso modo falando, é uma simplificação aqui que os 15 minutos não permitiria a gente dialogar sobre isso de forma mais aprofundada. Mas, grosso modo, é isso. Então, o informacionalismo, ele nasce da necessidade do capital de ser ainda mais cruel, né, de ser ainda mais mais consumidor do nosso tempo. E nessa esteira nós temos um boom das mídias comerciais, dos grandes conglomerados midiáticos, que vendem um estilo de vida extremamente consumista, um estilo de vida extremamente irresponsável em relação ao meio ambiente, extremamente irresponsável em relação ao que deixaremos para as futuras gerações no nosso país, no mundo, nos recursos hídricos, recursos naturais. Então, essa a propaganda, esse estilo de vida
é o lifestyle, né, americano, que é vendido, esse estilo de vida consumista. Então, nós temos esse deslocamento, o informacionalismo que nasce da necessidade do capital se expandir. Somado aos grandes conglomerados midiáticos, nós temos uma massificação das consciências. Eu chamo na minha pesquisa de pasteurização das consciências, né? Caminhamos para uma forma de pensar muito reduzida e muito homogeneizada. Não se tem espaço para o pensar diferente, para novas formas de refletir a sociedade dentro dessa estrutura. E aí, agora, mais recentemente, a gente coloca também as redes sociais e as maquinações algorítmicas que acontecem nas redes, né? Porque na nossa rede, a gente vê várias cores, né? A gente vê vermelho se a gente for de esquerda, a gente vê azul se a gente for de direita, a gente vê rosa para menino, azul para menino, a gente vê aquilo que os algoritmos identificam como nossas preferências, correto? Só que o que acontece? Isso é o que nós vemos. O que o dono do algoritmo vê, o dono da rede social, da plataforma em que nós disponibilizamos a nossa vida, ele vê 0 em 1 e vê espaço para vender para mídia, vê espaço para vender merchandising comercial. Ele não está importando se isso está te edificando, se isso está fazendo você pensar criticamente, se isso está te possibilitando sair de uma situação de vida pior ou melhor. Ele vê 0 e 1, um espaço para fazer um marketing e vende esse espaço que você usa. Sei lá, a gente passa metade da vida na tela do celular, talvez, gente menos, gente mais. Ele vê que tem muito engajamento e vende isso. Hoje teve uma informação que gerou um pico de engajamento absurdo, e isso está sendo usado para especular na Bolsa de Valores, para subir o valor da rede social mais utilizada para divulgar essa informação que saiu às 4 da tarde hoje. E ou seja, qualquer informação é usada para especular financeiramente e fazer com que o 1% mais rico se distancie muito dos 99% que não vivem em condições dignas. Entendeu? E aí as pessoas perguntam, mas o capitalismo deu certo. Toda vez que o capitalismo é a única forma de economia que deu certo. Toda vez que eu escuto essa afirmação, eu penso, como que pode um mundo dar certo quando a água da minha privada ela é mais limpa do que a água que muita gente está bebendo na África, no Nordeste, na Indonésia, e em outros países da Ásia. Então, esse argumento, para mim, cai por terra quando eu faço essa reflexão. E se cada um de nós fizéssemos essa reflexão, toda vez que nós dessemos descarga na nossa privada, a gente ia fazer isso com um embrulho no estômago, porque a água que a gente dispensa aqui é água que muitos beberiam. Pois bem, então, falar de tudo isso é falar de biblioteca pública, forte, autônoma, constante no orçamento. A gente precisa brigar para que ela conste no orçamento. A minha pesquisa está caminhando para a finalização e eu demonstro que na amostra que eu selecionei, que foram dos municípios com maior investimento, e aí nas faixas de população que o Instituto Jones dos Santos Neves indicou, né? Ali de 5 a 10 mil habitantes, de 10 mil a 25 mil habitantes, de 25 mil a 50 mil habitantes, e até 50 mil a mais de 100 mil habitantes. Então, eu peguei, dentro dessas faixas, o maior orçamento de cultura, o menor orçamento de cultura, e fizemos a comparação. Onde que está a biblioteca nesse orçamento? Na maioria deles, a biblioteca não existe no orçamento. Aí a gente precisa gastar o nosso tempo, a nossa energia, para correr atrás de subterfúgios no orçamento para que a gente possa sobreviver, para que a biblioteca possa manter-se como uma das últimas trincheiras que a gente tem contra essa massificação das consciências. Entendeu? A biblioteca com que eu trabalho, a perspectiva teórico-metodológica que eu trabalho é a habermasiana, perdão.
Então, eu vejo a biblioteca como uma esfera pública, como essa esfera pública em que a gente debata, discuta. E aqui, por mais que o meu posicionamento político, pessoalmente, seja alinhado à esquerda, o posicionamento político da biblioteca, ela nunca terá um alinhamento, porque a biblioteca, ela precisa oferecer, bom, foi isso, pelo menos, que os grandes pensadores da biblioteca, Paul Auclair, Ranganatha, pensaram. Eles queriam que, quando pensavam em estruturar o conhecimento registrado, eles queriam um lugar em que todo o conhecimento pudesse ser buscado, né? Então, se todo o conhecimento vai ser, teoricamente, pode ser acessado na biblioteca, a biblioteca ela não tem partido, a biblioteca ela não tem cor, a biblioteca ela não tem preferência religiosa. A biblioteca ela oferece tudo daquele campo de conhecimento. E é isso que a gente faz todo dia. A gente pega ali a Bíblia, o livro da Umbanda, o livro do Candomblé e coloca no campo de religiões. É o usuário que vai fazer a leitura daquilo. É o usuário que vai fazer as inferências de como aquilo vai se estabelecer na vida dele. Pode parecer poliânico a gente pensar nisso, né? Nossa, mas que visão de poliana, né? Porque a biblioteca, ela tem, nós temos as nossas preferências, a biblioteca ela não é isenta, sempre vai haver esse embate. Sim, sempre haverá esse embate, mas a essência da biblioteca, ela exige que nós atendamos o nosso usuário. A gente pode até tangenciar, a gente pode deixar que a nossa preferência política, religiosa, macule esse atendimento, mas isso não é o todo da biblioteca. Ao contrário, por exemplo, das redes sociais, porque o todo da rede social é o mercado, é fazer especulação com o tanto de engajamento e acessos que a gente produz nessas plataformas, nesses ecrãs que não saem da nossa mão. Então, ao contrário da gente deslocarmos a biblioteca para o centro, novamente, da discussão, para o centro do uso da informação, é a gente tirar da informação esse componente monetário, unicamente. Habermas chama isso de racionalização do mundo da vida, né? Porque é quando o imperativo econômico ele toma conta de todo, ele macula, ele macula toda a discussão. O imperativo econômico ele vicia toda a discussão. Tudo gira em torno da questão econômica. A biblioteca ela pode ter até outras questões. O bibliotecário ele pode ter questões filosóficas, partidárias, religiosas, mas, no fim, no cabo, ele vai precisar atender o usuário. Ele precisará dar uma resposta adequada ao usuário. Isso por uma implicação ética do exercício da profissão do bibliotecário. Então, é importante que vejamos a biblioteca como esfera pública, que reconheçamos que ela é uma das últimas trincheiras para esse processo de massificação das consciências e de padronização de comportamentos, para que a gente possa entender que a gente precisa, no mínimo, manter o debate, manter a disputa das narrativas na nossa mão. Para finalizar essa questão de manter vivo o debate, pelo menos, porque a gente não está aqui dizendo em fazer superações, não, a gente está dizendo em manter o nosso debate vivo, de manter a gente alinhado com as questões do mundo e sem ser cooptados por elas. Entendeu? Porque o discurso, quando ele é alinhado com o status quo que está mantido aí, o status quo das mídias, o status quo das redes sociais, ele se molda muito facilmente a toda necessidade. Hoje, se você for ver uma propaganda na TV a cabo, você vai ver muito negro, você vai ver muito homossexual, você vai ver muitas mulheres fora do padrão, que era o padrão de beleza estabelecido há alguns anos atrás. Por quê? Porque a mídia ela não está vendo a questão que foram minorizadas, né? Ela não tem interesse em saber se você está discutindo o racismo estrutural do país,
está discutindo o feminicídio, está discutindo que os padrões de beleza trazem doenças psíquicas e físicas para os adolescentes, para os jovens. Não, ela quer saber se o discurso está gerando engajamento. Se ele gera engajamento, eu preciso moldar as minhas estratégias de chegar a esse público. Então, a todo momento, as consciências elas são moldadas e a gente vê que o pensamento ele deixa de ser orgânico. Ele passa a ser um pensamento forjado a partir das necessidades do capital. E, nesse sentido, a biblioteca ela é uma trincheira para a gente fugir desse modo utilitarista da vida. Bom, era isso que eu tinha para falar nesses 15 minutos. Não sei se eu passei, acho que eu passei um pouco, peço desculpa. Agradeço a todos pela oportunidade, pelo espaço aqui concedido. Abraços. Muito bom, Gerson. Parabéns aí pelas falas. Eu também queria deixar meus parabéns aqui pela apresentação da Fernanda, que também trouxe um projeto lindo, muito bonito mesmo de se ver. Eu fico orgulhoso de ver que ainda tem gente que se preocupa com aqueles que não podem ter acesso ilimitado à informação, como eles têm. E agora eu queria abrir o espaço para as perguntas, e eu mesmo queria fazer um questionamento, até mesmo para os dois aqui. Vou colocar os dois na tela. Opa. Aqui. Meu questionamento é o seguinte: eu queria saber como que nós, bibliotecários, podemos transformar esse discurso mais acadêmico que a gente tem dentro das faculdades em algo mais palatável para pessoas que não fazem parte do nosso meio, porque temos a Fernanda aí que trabalha com pessoas que não têm educação muito acessível, pelo que eu entendi, né? Algo mais voltado, tanto que eles nem conheciam a biblioteca, né, os usuários. Então, a minha dúvida é como chegar nesses usuários que não têm tanto contato com um privilégio entre aspas, né, que a gente tem de ter uma educação tão boa aqui na capital. Pode começar, Fernanda. Então, eu cheguei aqui em 2012, como eu falei, a biblioteca existe desde 67, ela ficou quase 20 anos dentro da escola, então a biblioteca pública acabou se tornando uma biblioteca municipal. Isso afastou mais os usuários. Então, o que eu fiz? Cheguei, remontamos a biblioteca, cada vez tinha sofrido uma enchente, sentamos e cadê o usuário? O usuário não tinha um hábito, apesar do equipamento cultural ser o mais antigo do município, ele não era visto como equipamento cultural, ele não era visto como algo que podia ser utilizado, porque eles tinham uma biblioteca do centro de mestrado da UFES, que era para os alunos do mestrado, a biblioteca comunitária, que era para quem tinha condições financeiras de pagar, e a escolar. Eles não conheciam a dinâmica da pública. Então, eu estava até conversando com uma outra bibliotecária, que eu cheguei aqui com toda aquela bagagem acadêmica, que você aprende sobre tempo de empréstimo, tal. Cheguei, cadê o usuário? Então, a gente começou com esse projeto de visitas escolares. Eu ia até as escolas, levava fichinha, convidava os alunos a virem, conversava com os diretores e professores, rede pedagoga, a gente fez uma parceria para poder trazer as crianças. A partir do momento que as crianças vieram com os professores, o que começou a acontecer? Eles passavam na parede da biblioteca e falavam com o responsável que tivesse. Ali é uma biblioteca, vão conhecer, vamos entrar, vão interagir. E assim a gente conseguiu ter um boom de usuários e começamos a ser conhecidos na cidade. Então, a gente tem assim, eu peguei tudo aquilo que eu aprendi na UFES, tudo que meus professores ensinaram, e tive que me readaptar à comunidade que eu estou inserida. Então, assim, eu nem sabia que naquela época como era importante o estudo da comunidade. Então, eu tive que pegar e eu comecei a entrar em conselhos, comecei por não ser da cidade, né, tinha esse detalhe, né? As pessoas não me conheciam, as crianças conheciam, os adultos não conheciam. Então, eu comecei a participar de conselhos, comecei a ter participação dentro do município para poder dar visibilidade à biblioteca. Consegui que o gestor liberasse as redes sociais quando a gente nem sabia criar conteúdo. A gente mal sabia fazer uma fanpage. Eu vi as informações do Gerson, assim, eu li o seu texto, eu fiquei encantada, eu falei, gente, eu estou fazendo coisa que eu nem imaginava que a gente está fazendo.
Então, a gente teve que interagir com a cidade. A gente vai usar o nosso conhecimento acadêmico, mas a gente tem que ver o nosso usuário, o que ele quer, e tentar trazer ele o máximo para dentro da biblioteca. Foi claro, João? Consegui atender sua dúvida? Perfeito. Então, vamos lá, Gerson. Eu penso que são dois campos distintos, né? O campo universitário, que a gente trabalha com conhecimento sistematizado, com rigor com rigor metodológico, um rigor epistemológico. A gente precisa pensar, criar um pensamento estruturado, né? A ciência se faz quando a gente consegue estruturar um pensamento e apresentá-lo para a comunidade acadêmica, de certa forma. Então, existem duas questões aí que a gente precisa discutir. A gente precisa pegar a biblioteca, pegar a universidade e fazê-la ser mais palatável para a população, no sentido de que os fazeres da universidade eles sejam entendidos pela população minimamente e que sejam acessíveis para a população. De fato, nem todo mundo vai querer entrar na universidade e nem precisaria, na minha opinião, assim como acontece na Europa, que muitos terminam o ensino, o que aqui é o ensino médio, e vão trabalhar com outras coisas. Mas quem deseja fazer um curso superior e entrar por esse universo da academia e da pesquisa, ele vai precisar entender que o pensamento dele precisa ser estruturado, que ele precisa demonstrar um pensamento de forma estruturada para as pessoas. Então, quando a gente fala como eu vou tornar esse conhecimento palatável para a população, não precisa ser palatável, não é tão palatável assim. Ela não precisa que a gente não precisa transformar a linguagem da academia para algo tão simples que o povo em geral, a população média, consiga entender. O que ela precisa entender é que há o espaço da intelectualidade da universidade que precisa existir, porque a gente precisa pensar as situações nas suas na macrovisão, ou como o Bakhtin chama, no excedente de visão, né? A gente precisa ver as questões além da aparência, além do fato, além do momento presente, e a universidade, por sua vez, ela precisa apresentar para a população, a partir desse pensamento estruturado, soluções, né? Apresentar modelos de resposta para problemas concretos da sociedade. Então, acho que é mais a universidade baixar um pouco os muros do que baixar a sua forma de apresentar os seus trabalhos, os seus conteúdos e a sua forma de estruturar o conhecimento e tudo que é desenvolvido dentro da universidade. A população, ela precisa conhecer o trabalho da universidade, e a universidade precisa conhecer as realidades em que ela está inserida. É uma troca, é uma simbiose nesse sentido. Não da gente simplificar o trabalho de um para chegar mais palpável para o outro, não, na minha opinião. Ok, muito boas respostas. Vamos para a próxima pergunta aqui da professora Marinália, que é uma para o Gerson, que estratégias você poderia pensar para reverter a invisibilidade identificada? E para a Fernanda, que dicas poderia dar aos bibliotecários que desejam submeter projetos culturais em suas bibliotecas? Bom, Fernanda, eu vejo... perdão. Vamos lá. Dicas para dar aos bibliotecários que desejam submeter projetos. Então, quando eu cheguei, a gente aprendia um pouco na OAB de projetos. O meu primeiro emprego foi através de um projeto. Eu agradeço muito a Isabel. Então, assim, a gente vai vendo as demandas do município, as demandas do nosso espaço. E eu percebi que eu precisava aprender. O meu primeiro projeto, eu brinco, que está no Muro da Vergonha da Secult, de tão ruim que ele foi. Ele foi muito ruim. E eu fui aprendendo, eu aprendi muito com a Vânia bibliotecária de Cariacica. Eu estudei muito e eu aprendi que o bibliotecário ele pode ser um agente cultural. E a gente tem assim, várias facetas que a gente pode ser explorado. A gente pode ser o contador de história, a gente pode criar. Então, o que aconteceu? Eu comecei a aprender, a estudar,
e ver as demandas da comunidade. Porque eu tinha uma biblioteca, ela não era tão atrativa, eu precisava melhorar aquele espaço. E como eu vou precisar melhorar aquele espaço? Educação. Aprendi, estudei, bati muita cabeça, corri muito atrás de cursos. A Grande Vitória tem essa facilidade, hoje em dia, a gente tem muito curso online, e fui escrevendo, ia na Secult, verificava os meus erros, e através do terceiro, quarto projeto, consegui captar. E agora eu já tenho até outra demanda que foi reprimida. Então, a gente também tem que conhecer a nossa comunidade. A gente agora está com um projeto de biblioterapia com a Casa de Passagem e a Casa de Amparo, que foram 2 espaços que foram muito acometidos pela Covid, as pessoas ficaram presas nesses 2 espaços, a biblioteca se encontrou durante um bom tempo fechada, e a gente conseguiu atuar, a gente conseguiu mostrar que a biblioteca fazia parte do cotidiano daquelas pessoas e que era necessária. Então, a gente está lá esperando o resultado da Secult, outros projetos. Então, assim, a dica que eu dou é, a biblioteca ela tem que entrar como contrapartida. Normalmente, a não ser que sejam projetos próprios para a biblioteca, como o IB, outras plataformas, a biblioteca, você vai fazer o protagonismo do profissional, você vai extrapolar os muros e vai trazer a biblioteca como contrapartida. A gente vai trazer assim, ó, eu estou fazendo um projeto numa praça, um projeto em 2 casas de amparo e casa de passagem, no caso é o orfanato aqui da cidade, o asilo, e a gente vai trazer esses recursos depois para dentro do nosso espaço, porque tudo que a gente consegue captar, a gente traz para a biblioteca. Então, eu creio que o profissional a gente vai ter que se especializar. Isso não é uma área dentro da biblioteconomia, a gente tem que sair da nossa área de conforto e pesquisar. Eu penso que o caminho são políticas públicas, né? Políticas públicas eficazes para a biblioteca. A gente tem a Lei 13.696, né, que é o PNLE, né, que é o Programa Nacional do Livro da Leitura, que trata ali das questões da biblioteca municipal, dos prazos para que elas sejam, todos os municípios tenham, né, uma biblioteca e aí estrutura o que deve constar, né, em cada desses equipamentos para que eles sejam considerados uma biblioteca pública. Então, eu penso que o que precisa ter é política pública, e política pública vindo de cima para baixo. É louvável quando a gente tem esforços de bibliotecários na captação de recursos, como a Fernanda, vai parecer que a gente está se opondo aqui, mas na verdade não, eu estou complementando o que ela fala, porque você parar o seu trabalho para você ver onde tem recurso disponível, desenvolver um projeto para conseguir captar aquele recurso para comprar tatame para a biblioteca, para melhorar o acervo da biblioteca, isso não é aceitável, né? A gente precisa ter esse recurso vindo de cima para baixo, uma política pública efetiva de leitura, biblioteca, de massificação da cultura nesse país, entendeu? Isso, bem ou mal, caminhou até 2013, 2014 e foi descontinuado de forma brusca, né? Nunca caminhou tão bem ali nos últimos do anos 2000 até o ano 2010, vamos dizer, 2012, e aquilo foi descontinuado. Então a gente precisa, porque senão, se a gente deixa para as pessoas, o bibliotecário, empreender a si mesmo, a gente cai em algumas arapucas, eu vou dizer assim. Tem uma pesquisa da Patrícia Veronese, por acaso ela é minha esposa, que ela pesquisa a Agenda 2030 no contexto da biblioteca. E aí o que ela identificou com uma revisão de literatura quase exaustiva é que há um discurso quase uníssono na área da biblioteca, da biblioteconomia, de adesão a essa agenda. E aí se pergunta, mas essa agenda, ela é só uma agenda positiva? Ela só trabalha as boas práticas, as coisas positivas, vindo de uma iniciativa privada, de uma organização que é a Organização das Nações Unidas, com todas as suas contradições de origem, né?
Será que é por esse caminho que a gente deve caminhar assim de forma tão positiva, né? Uma adesão tão massiva assim a essa agenda? Essa agenda, será que ela vai salvar? Ela é a tábua de salvação da biblioteca? São questões que a gente precisa ponderar. Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Estou dizendo que a gente precisa ponderar essas questões, porque quando não existe uma política pública, a gente está vendo isso no nosso Plano Nacional de Imunização. Não existe, né? É uma bagunça, como diz Drauzio Varela, e aí o que acontece? Cada um faz da forma como quer. Tem cidade aqui no Espírito Santo que já está vacinando quem está com 80 anos, tem cidade que está vacinando quem está com 60 anos. Então, a política pública vem de cima para baixo, é estruturada, o recurso está carimbado. Hoje a gente tem um governo que quer descarimbar o recurso da educação e da saúde. Se ele vai descarimbar o recurso da educação e da saúde, que dirá recurso da biblioteca não existe. Esse, então, nunca vai ser carimbado. E aí o acervo nunca vai ser renovado. Não haverá tatame, não haverá o dinheiro da pipoca, a não ser que seja pela benevolência das pessoas. Ser solidário é muito bom, fazer o trabalho social é muito legal, mas melhor ainda que se tenha política pública. A política pública, ela é a solidariedade na sua plenitude, porque ela tira do nosso dinheiro aqui, do imposto que a gente paga, e ela coloca aonde a sociedade está demandando que seja colocada. Então, nós precisamos ter uma biblioteca forte, que faça um debate público coerente, que faça um debate público maduro, né, sobre o que a gente quer. Os orçamentos participativos nos municípios é um instrumento que está descontinuado, é um instrumento que não se cumpre. Você coloca no orçamento em 2013 que quer recurso para uma biblioteca. Vitória, por exemplo, vou dar um exemplo de Vitória, que está na minha pesquisa. Vitória colocou no orçamento de 2013 e de 2014 a verba de mais ou menos 8,5 milhões para a construção da biblioteca. A biblioteca até hoje não foi construída, o recurso parou de ser previsto no orçamento, e o que a gente tem? A gente tem a biblioteca num espaço inadequado, que é o Casarão Cerqueira Lima. Não é um espaço adequado para uma biblioteca. Se pega fogo ali o casarão, a biblioteca toda vai embora, porque ela não tem. E aí a gente não está distante dessa situação, porque pegou fogo no Museu Nacional. Se pega fogo no Museu Nacional, pegar fogo na Biblioteca Cerqueira Lima, a biblioteca está instalada no Casarão Cerqueira Lima sem condições de segurança predial, né? O que pode acontecer? Então, no meu entendimento, a gente precisa brigar de cima para baixo por políticas públicas. Finalizei. Muito boa fala aí, muito coerente. Muito obrigado a vocês, a presença de vocês. Eu só queria fazer um pequeno adendo aqui, e como eu tinha caído, eu acabei não apresentando o Gerson, né? Ele é nosso colega, ele faz biblioteconomia com a gente, eu até já tive o prazer de estudar com ele, um ótimo colega de classe. Ele é formado em História também, e também é mestrando em Ciência da Informação, lá na UFS. Então, eu queria deixar isso aqui ressaltado, né? Que é o currículo dele. Então, muito obrigado. E agora eu vou chamar a professora Marinádia. Professora, não? Caiu. Então, vou chamar a Fabiola aqui para me ajudar. Ei, boa noite. Voltei. Na verdade, João, eu é que fiquei devendo a apresentação do Gerson, né? Desculpa, Gerson. Na verdade, eu sou meio apresentações, que eu também nem me apresentei. É porque a gente olha no chat e vê tanta carinha conhecida, que aí a gente acha que todo mundo já conhece. Como o João falou, eu também sou aluna de biblioteconomia, sou formada em História, Arquivologia, tenho uma pós-graduação em Educação Profissional Tecnológica, também sou aluna de biblioteconomia e colega também do Gerson no mestrado em Ciência da Informação. Nossa primeira turma aí da UFES. A professora Mary acho que caiu, né? Vou aproveitar o espaço para mais uma vez pedir desculpa, Gerson, por não ter te apresentado, agradecer a participação de todo mundo aqui. Eliana está comentando que na quinta-feira a programação está prevista para falar justamente sobre políticas públicas. A professora a doutora Marta. E aí fica mais um convite, né, para reforçar. É muito legal que a gente vê que um acaba complementando o outro. E talvez até se a gente tivesse combinado ali de fato,
para poder acordar um com o outro os assuntos casarem, né? Não tinha dado tão certo assim. Fico muito contente em ver o trabalho da Fernanda, o meu projeto de mestrado. Ele fala sobre práticas de mediação cultural, mas também em ambientes, espaços informacionais, mais ligada ao Arquivo Público Municipal de Vitória e uso educativo, e eu falo sobre o ensino fundamental. E aí eu ouvi sua fala, Fernanda, em relação às crianças, né, que chamam os pais, dá um conforto na alma tão bom, porque a gente sabe que é uma plantinha, uma sementinha que a gente está plantando e a gente sabe que uma hora a gente vai ter retorno. Algumas pessoas ficam, mas criança no arquivo, a criança chega em casa, conversa com o pai, conversa com a avó, e aí sempre que passa nesses ambientes, puxa pelo braço, puxa pela saia, leva até lá, é muito bacana. Bom, o que a gente tem agora, João, programado era a nossa finalização com a poesia, certo? Então tá. A professora Amélia está voltando. Seja bem-vinda novamente. Caiu, mas não machucou. Isso é que importa. Eu caí, mas voltei. Uma das vantagens de ficar em casa. Bom, gente. Eles veem os tombos que eu tomei, mas não vê as cachaças que eu... Vê os tombos que eu levei, mas não vê as cachaças que eu tomei, né? Pois é, enquanto isso me fortalece. E, gente, na verdade, foi planejado, sim, né? Essas duas palestras, uma com uma vertente mais cultural e a outra pensando mais a tecnologia, mas eu não sabia que ia dar tão certo, viu? Que ia ficar tão casadinho dessa forma e que ia se complementar de forma que parecesse realmente que a gente pensou em alguns apontamentos que vocês trouxeram, né? Mas, na verdade, a gente não conseguiu pensar em tudo. Então, eu agradeço mesmo a Fernanda por trazer essas nuances, né, de um projeto submetido à Lei de Incentivo à Cultura e que está movimentando, né, a Biblioteca Municipal de Jerônimo Monteiro, de forma que as pessoas, a comunidade, né, a gente vê esse envolvimento. E agradeço também de igual modo ao Gerson por trazer essa pesquisa, que foi uma pesquisa inovadora, porque a gente até brincava, né, Gerson, durante a pesquisa, a gente já sabe o resultado, mas é importante registrar, até mesmo para que se possa cobrar uma política pública nesse sentido, né, que envolva investimento, que envolva o reconhecimento das bibliotecas públicas municipais, que desenvolvem um trabalho muito próximo às comunidades. E agora, nesse período da Covid-19, que a gente vai sentir mais isso, a importância, né, do bibliotecário se reconhecer como um protagonista e uma pessoa que é um profissional, né, se reconhecer como um profissional de relevância social, porque eu sempre digo, a biblioteca pública, ela está sempre mais perto das comunidades, né, das necessidades dos sujeitos. É ali que essas necessidades, naquele espaço, são apresentadas. E se a gente não tem recurso, ou se a gente não tem uma atuação, como é que eu digo, efetiva, como a Fernanda acabou de nos mostrar, então, de nada servirá esse espaço, né? Se a gente não puder ver, né, os profissionais alcançando esse espaço, alcançando os sujeitos que mais desses espaços necessitam. Então, é nesse sentido que essas duas palestras, elas foram pensadas nessa mesa, para pensar a biblioteca pública como um espaço de real importância, em se tratando da perspectiva da atividade cultural, que a gente vê uma atividade mais presencial acontecendo, mas também pensar essa parte, não é, do investimento em políticas públicas, da necessidade da gente efetivamente, né, Gerson, construir essa sociedade da informação que ainda não foi efetivada, e não só a sociedade da informação, mas a sociedade do conhecimento também, onde as pessoas aprendam a ler criticamente, a buscar as informações criticamente, e daí a importância do trabalho que o João Vitor está fazendo, que é um trabalho de pesquisar sobre ferramentas de combate à desinformação e aplicadas no espaço da biblioteca pública, e a gente tem também no trabalho da Fabíola, que também está nessa live, né, como mediadora, um trabalho potencializador
se pensado da perspectiva também de trabalharmos juntos, não é? Biblioteconomia, arquivologia, os educadores, né, os profissionais da saúde, para que a gente possa combater não apenas uma crise sanitária, mas uma crise política, cultural e econômica, né, pelo qual o Brasil passa. Então, é nesse sentido que agora a gente vai terminar com um gostinho de quero mais, né? Gostaríamos de continuar discutindo, mas a gente tem ainda mais 3 eventos durante a semana, né? E esses eventos, eles já foram anunciados pela Fabíola, que fez brilhantemente o convite para que as pessoas pudessem nos acompanhar, né, e continuassem conosco. E, ao mesmo tempo, a gente não pode parar por aqui, né? A gente tem que continuar discutindo. É por isso que eu divulgo o trabalho da REC, que é a Rede de Estudo das Competências. Essa rede ela foi criada no final de 2019. No início de 2020, a gente fez um encontro que a gente divulgou nas redes sociais para quem quiser participar, poder nos acompanhar, né? E é uma rede que não precisa fazer parte do mestrado ou de algum outro grupo da universidade, basta querer participar e estar conosco, né, discutindo competências, habilidades, conhecimentos que os bibliotecários e outros profissionais da área da informação, da saúde e da cultura precisam ter, né, para que a gente possa trabalhar, de fato. Então, a rede, ela reúne, em sua maioria, bibliotecários de unidades escolares, mas temos também bibliotecários de bibliotecas públicas e universitárias. E a nossa meta, não é, Fabíola? É que a gente consiga atingir maior número de bibliotecários de bibliotecas públicas. Então, por isso que todo ano a gente faz encontros abertos para a comunidade, o desse ano ainda vai acontecer, e a gente consiga atingir esse público. Ano passado, a gente recebeu bastante bibliotecários nesse encontro coletivo, que a gente chama a comunidade externa, da biblioteca escolar, e hoje eles estão conosco, né, em grande número, e a gente espera esse ano também convidar os bibliotecários de bibliotecas públicas e universitárias para que a gente possa ter um diálogo mais efetivo e uma dinâmica de trabalho em rede realmente que se efetive de modo que os saberes e fazeres do bibliotecário escolar sejam compartilhados, por exemplo, com os saberes e fazeres do bibliotecário de biblioteca pública, que trabalha no contexto social muito mais efetivamente do que o bibliotecário escolar. E o bibliotecário escolar tem um contato mais efetivo com a educação, que também é caro, né, e muito necessário para o bibliotecário da biblioteca pública. Estou dando aqui uns exemplos, viu, gente? Assim como a biblioteca universitária tem trabalhado muito competência em informação e o acesso às tecnologias de informação e comunicação. Então, daí a ideia dessa rede, para que a gente possa compartilhar, ela é aberta para todos, não somos uma rede fechada, qualquer um pode participar. João, você já colocou o link do nosso canal, das nossas redes, do nosso blog, a gente vai anunciando tudo por lá, né? E tem o meu Facebook pessoal também, Mary Gerlin, né? Mary Nádia Gerlin, que vocês podem acessar, que de pessoal mesmo ele não está tendo quase mais nada, né? Ele virou o Facebook da REC agora, né? Então a gente está divulgando tudo por lá. Então, gente, para encerrar esse momento, eu falo um pouquinho demais, vou parar por aqui, né? Não vou falar mais da REC, mas tenho um imenso carinho, muito apreço por essa rede, que não é minha, é uma rede coletiva, que é movida por todas as pessoas que aparecem nas lives, né? E que fazem o trabalho acontecer, que desenvolvem pesquisas, que vão às reuniões, aos grupos de estudos e assim por diante. Vou encerrar, então, esse momento, que é um momento de comemoração para a REC e de agradecimento por termos tido a oportunidade, a felicidade de organizar esses eventos de abertura. Não foi fácil, com todos trabalhando, envolvidos em todas as suas atividades diárias, mas fizemos com muito carinho, com muito planejamento e organização, né, para que esses momentos pudessem acontecer. Nem sempre sai tudo direitinho, né? Temos as imperfeições que acontecem, mas eu brinquei um pouco antes, que aqui a gente trabalha com a pedagogia do erro, né, de Paulo Freire. A gente erra, mas conforme o Gerson colocou, a gente tropeça, mas levanta de novo, né, depois para continuar o trabalho. E então a gente é muito grato, né, enquanto rede, a REC agradece
ao convite que foi feito para que a gente participasse dessa semana de comemoração do Dia do Bibliotecário Espírito Santense. É um evento muito difícil, né, porque envolve várias instituições, cada instituição ficou com um dia. A segunda-feira foi a nossa responsabilidade. A gente espera que vocês tenham gostado dessa palestra de abertura e tenham gostado também da abertura cultural, né? Para quem não assistiu, cliquem aí no canal, que vocês podem ver o que aconteceu, né? Agora à tarde, foi bem bonito também, né? A gente fez uma homenagem singela, bem simples, mas funcionou. Então, agora, eu agradeço aos palestrantes imensamente, com muita gratidão que eu agradeço a Fernanda, né, por ter doado, assim, algumas horas do seu tempo para planejar, para estar aqui conosco, apresentar a sua palestra, compartilhar a sua experiência conosco. E aí tem vários recadinhos que foram, né, colocados no chat, Fernanda, que depois você pode acessar e ver o quanto que essa homenagem, né, que os bibliotecários fizeram a você é bonita. E a gente estende também agora, nesse momento, uma homenagem da REC, né, em valorização ao seu trabalho, reconhecimento e parabenizando, né, pela excelente palestra aqui que você disponibilizou nessa mesa de abertura. Também dizemos o mesmo da palestra do Gerson, agradecemos imensamente, viu, Gerson? A gente sabe que com todas as dificuldades, a Covid, não é? Com todas essas questões que nos atormentam, né? Eu sei que você dá essa devida importância de dialogar e de compartilhar o que está sendo desenvolvido na academia. E é por conta disso que eu pego aqui um questionamento do Carlos, viu, gente? Que eu peguei aleatoriamente lá no chat. O Carlos é bibliotecário da biblioteca da Rede Municipal de Vila Velha e agora faz parte lá do grupo Bib Informes, né? Ele ajudou nessa organização do evento. E ele coloca no chat o seguinte: devemos pensar a partir de uma questão. Enquanto profissional, como posso retribuir o investimento que a sociedade fez, né, no ensino superior? E a academia peca por não pensar muito nisso. Então, pecamos todos, né? O profissional, quando não reconhece que ele teve um investimento, né, e que ele tem que, de alguma forma, retribuir, né, esse investimento para a sociedade. A própria universidade separa, muitas vezes, o saber acadêmico do saber do senso comum, conforme coloca o Boaventura Souza Santos, mas essa divisão, na verdade, ela não pode acontecer. A academia ela tem que desenvolver projetos cada vez mais próximos da comunidade, de forma que a comunidade possa entender e se beneficiar com esses projetos. Tanto quanto também a comunidade tem que se aproximar dessa academia, de tal forma que não haja essa separação, porque todos nós fazemos parte da sociedade, né? Cada qual na sua esfera, né, comunicativa, né? Não, Gerson? Mas tentando fazer o melhor e de uma forma que a gente possa melhorar o nosso mundo, o nosso Brasil, o estado do Espírito Santo, o nosso local de trabalho, o espaço em que nos relacionamos como família, né, o espaço comunitário e assim por diante. Então, eu agradeço aos palestrantes dessa forma, agradeço à equipe organizadora do evento, que somos nós, a REC, né, as bibliotecas do IFES, a CIB, Biblioteca Central da UFES, o apoio do Departamento de Biblioteconomia, ao qual eu estou representando como chefia de departamento, e também estaremos até o final, né, concedendo aí a certificação de todos os eventos que nos quais vocês estarão participando. Nós não organizaremos os próximos eventos, mas a gente vai estar trabalhando junto nessa certificação, com apoio do Departamento de Biblioteconomia. E a gente finaliza agora esse evento com uma poesia coletiva, né? Que a gente vai oferecer para a Fernanda, essa mulher maravilhosa que apresentou a palestra agora para nós. E vou pedir agora a ajuda do Gerson, do João, que são homens representando a classe masculina e que reconhecem o poder feminino, não é isso? Como coloca Milton Nascimento, é preciso ter força, é preciso ter raça sempre, né? Então, se o patriarcado não cai, a gente não está livre. Que, João? Se o patriarcado não cair, a gente não está livre. Com certeza, né? E que a mulher seja reconhecida, todas essas minorias que são maiorias, né? O negro, o homossexual, né? Então, esse dia da mulher,
né, ele é um dia muito representativo, em que a gente tem que refletir não só nesse dia, mas em todos os dias da nossa vida, né? O quanto a mulher é oprimida, sofrendo feminicídio e outras questões mais que a gente poderia colocar aqui, mas a gente não vai se alongar. Então, a gente agora vai ler uma poesia, né, em homenagem à mulher, e nesse dia 8 de março, as bibliotecárias mulheres que aqui estão, e também pedindo esses homens que aqui estão como bibliotecários, né, que se coloquem também numa posição de homenagem, né, e de reconhecimento do papel da mulher, né, brasileira. Então, vamos começar. Fabíola, é com você. O poema é Eu, de Clarice Lispector. Sou composta por urgências, minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausência e esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz. Metade nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam, temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Pois é, gente, ou toca ou não toca, não é? Então, a mulher é decidida, ela faz acontecer. Então, parabéns tanto à mulher brasileira, em primeiro lugar, quanto também parabéns, né, aos bibliotecários, né? Sejam homens, mulheres, LGBT, SQ+, eu nunca sei falar direito essa sigla, mas que a gente possa caminhar juntos, né, e que a gente possa se unir numa imensa rede e fazer do Brasil um lugar melhor. E pensando que mulher brasileira em primeiro lugar, com Benito de Paula, não é assim que ele canta? Agora chegou a vez de cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez de cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Vai lá, Fernanda. Norte a sul do meu Brasil, caminha cantando quem não viu. Mulher de verdade, sim, senhor. Mulher brasileira é feita de amor. 1, 2, 3. Agora chegou a vez de cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez de cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Bem. Gente, a gente queria ter colocado Benito de Paula, né? Mas como a gente não conseguiu, né, Fernanda? Foi a capela. Exatamente. Ó, um abraço para todos vocês e a gente fica agora com a Fabíola fazendo merchandising aqui pra gente. Então, na verdade, é para poder reforçar o convite, como eu falei lá no início, o evento, né, a semana ela vai se estender. Hoje deixou muito claro, né, o papel, a necessidade urgente, né, do trabalho do bibliotecário. E aí, tudo que foi falado hoje tem alguma ponte com os outros eventos que vai acontecer durante essa semana, como a Eliana lhe falou, né, do trabalho com a professora Marta. Amanhã já tem mais uma palestra. E aí, fiquem à vontade para poder curtir os vídeos que serão postados no canal, para poder se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a cada evento que for iniciar, se você se inscrever e ativar a notificação, vai chegar uma notificaçãozinha para você. Então, se por acaso você se perder ou não conseguiu assistir, é só voltar aqui ao canal e assistir. Também ficam sendo recomendados os vídeos. Vou falar também da REC. A gente, como tem esse trabalho, né, essa parceria muito bacana, a semana vai acontecer, a gente vai estar, né, dentro desse trabalho, mas posteriormente nossos trabalhos continuarão também, né, acontecendo. Se vocês perderam alguma coisa, lembrando, vai ter acesso, né, posterior, lembrando que o chat desse vídeo, ele vai, se você for lá assistir amanhã,
O chat ele vai acontecendo conforme você for assistindo. Então, se você achou uma consideração bacana, algum usuário fez um comentário, ou um ex-professor, porque a gente sabe que tem essa interação, né, entre profissionais, ex-alunos e professores, vocês vão conseguir acompanhar lá, tá bom? Muito obrigado, fiquem com a gente aí durante essa semana. É muito importante a presença de vocês e foi ótima a interação de vocês aqui. Boa noite, boa semana pra gente.